tenha respostas para as principais questões humanas e espirituais. Religião de Deus, do Cristo, do Espírito Santo, responde. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Saudamos você que está com a gente pelas emissoras da Boa Vontade pelo Brasil, você que está com a gente também pelo portal boavontade.com, a Boa Vontade TV. Vamos então a mais este momento de aprendizado aqui na comunicação 100% Jesus. Quando uma edificação está com a estrutura abalada, materiais de construção ajudam a reforçar, recompor, reformar. Quando o nosso corpo está debilitado, alimentação saudável, exercícios físicos, sono de qualidade e cuidados orientados ajudam a restabelecer a força. Agora, o que fazer quando sentimos que o espírito está fragilizado, está abatido? Ao fim de um ano tão desafiador, é assim que muita gente se sente. E nós temos recebido muitas perguntas sobre como podemos deixar o nosso espírito e o daqueles que amamos mais forte para resistir e vencer em 2022. Aqui você pergunta e a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde. Quem participa hoje com a gente é o irmão Eduardo Isaías, pregador ecumênico da religião do terceiro milênio. Seja muito bem-vindo, irmão Eduardo. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. É uma honra estarmos aqui na comunicação, que é 100% o Cristo de Deus. E aqui nos colocamos à disposição de todos os que estão acompanhando para poder ajudar cada um a vencer os seus próprios desafios a partir dos ensinamentos do Divino Mestre, que é sim a base forte e firme para qualquer espírito poder vencer aqui no planeta Terra, poder colocar em prática as lições que o Divino Mestre nos trouxe. Bom, a primeira pergunta vem de uma pessoa que preferiu não se identificar e perguntou o seguinte, dizendo o seguinte: tenho depressão há 3 anos e parece que estou cada vez mais fraco. Com todos os acontecimentos dos últimos anos, não consigo imaginar uma recuperação logo. Sei que não é o ideal pensar assim, mas não me sinto forte, como se eu fosse melhorar. O que devo fazer? Como posso reverter essa situação? Em primeiro lugar, muito obrigado por confiar à religião divina essa pergunta, também as dores pelas quais você passa, meu irmão ou minha irmã, que está aqui trazendo essa pergunta. Prefiro não se identificar, mas com certeza muitos nos identificamos, inclusive, nessa mesma situação. Em primeiro lugar, é importante destacar que todos nós passamos por momentos desafiadores, não é incomum. E quanto maior é o tempo que nós lutamos em determinada situação, lutamos contra uma grave doença, por exemplo, ou mesmo pela estabilidade financeira, é natural, ou qualquer outra que seja a circunstância, é natural que o cansaço vá abatendo, porque parece que o nosso esforço não está tendo os resultados que nós almejávamos no tempo que nós gostaríamos. Qualquer atividade desgastante a longo prazo tende a ir esvaindo ou tirando as nossas forças, porque com o tempo a gente vai se sentindo menos preparado ou pronto para enfrentar com o mesmo vigor do início. Entretanto, para o espírito, a revitalização é sempre a busca, por intermédio da prece, da oração e dos diversos mecanismos de ligação com o mundo espiritual superior, a busca por esses elementos vitais que se encontram de uma maneira farta ao nosso redor, principalmente pela companhia do nosso anjo da guarda. Você, meu irmão ou minha irmã que enfrenta essa dor, não imagine que está sozinho ou sozinha, em primeiro lugar, para que a gente também não sinta o peso do mundo em nossas costas. Se materialmente ali a gente não consegue perceber aqueles que possam nos dar o apoio mais imediato, espiritualmente tenha certeza, seu anjo da guarda está ao seu lado. Me recordo inclusive daquela mulher enferma que foi curada por Jesus, e na Boa Nova nós encontramos esse relato no Evangelho do Cristo segundo Mateus, capítulo 9, versículos de 20 a 22,
E naquele relato, nós vimos uma mulher que sofria há 12 anos de uma doença, de um fluxo de sangue, e indo a vários médicos buscando soluções sem conseguir achar. E naquele instante em que ela apenas toca a orla das vestes do Cristo, ela fica curada. Então, por muito tempo, ela precisou manter a sua energia, a sua fé, mesmo nos momentos, porque existem aqueles dias mais difíceis em que parecia que as forças já não existiam para ela se manter de pé, mas continuou resistindo e, depois de tanto tempo, conseguiu encontrar o que tanto almejava, mas, acima de tudo, o reconhecimento do Cristo pela fé que ela possuía, pela perseverança que ela trazia em seu coração. Gostaria de dedicar a todos que estão nos acompanhando essa reflexão que vem também trazer luz para essa questão trazida. No livro A Esperança Não Morre Nunca, páginas 106 e 107, o irmão Paiva escreve o texto As Andorinhas Voltam. E aqui então o autor relata: um clima gélido, cruento, hostil, não deve ser visto como estação permanente, pois o verão sempre retorna. Vem mesmo para aquecer os corações. Costumo lembrar-lhes acertado aforismo do escritor francês Eliphas Lévy, que conforta os lutadores pelo bem que firmemente prosseguem, a despeito das piores condições a serem superadas, porque o sol da esperança há de brilhar. E aqui as palavras de Eliphas Lévy. Felizes daqueles que não desanimam nunca e que, nos invernos da vida, esperam as andorinhas em sua volta. E retoma o autor. Não é sem motivo que há décadas bradamos: para os que verdadeiramente confiam em Jesus e nele se integram, como o fazem os perseverantes legionários da boa vontade de Deus e cristãos do novo mandamento, amigos de Jesus, não há tempo frio nem quente, há tempo de realizar. Então, que a convicção, primeiro, que dias melhores virão, possam nos trazer também a capacidade de continuar trabalhando, resistindo. Nesse caso, por exemplo, na busca por aqueles profissionais de saúde que possam auxiliá-lo ou auxiliá-la no momento em que essa depressão está sendo ainda enfrentada e que precisa desse suporte essencial da medicina e que, com certeza, conta com o amparo lado a lado da espiritualidade superior. Assim nós vamos desenvolvendo o nosso melhor e vamos passo a passo vencendo. A vitória não vem de uma hora para outra, ela é uma construção. E mesmo quando a gente acha que está mais distante daquela luz do fim do túnel, ou mesmo do fim dessa jornada de dor, de luta, de sofrimento, nós podemos muito bem estar próximos da solução. Porque, no fim das contas, o que nos aproxima cada vez mais da vitória é o nosso trabalho. Só isso garante a nossa melhoria, o nosso sucesso. E eu lembro, inclusive, das próprias palavras do Cristo em seu Santo Evangelho, segundo Mateus, capítulo 6, versículo 34, em que ele diz: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Já relatamos aqui, é sempre bom dizer, há dias bons, dias mais desafiadores, mas que a gente saiba, vivendo um dia de cada vez, procurar fazer daquele dia o melhor dia, a melhor situação. E mesmo que dificuldades venham, elas sempre vêm, muitas vezes até inesperadas, mas que a gente saiba lidar buscando fazer daquele dia o melhor, entregando o melhor, servindo com o que nós possuímos de melhor no nosso coração, buscando as melhores respostas, não dando brecha para o desânimo, tendo ali a iniciativa de buscar algumas atividades ou ações que nos tirem de uma zona de conforto para que a gente continue lutando, perseverando. Só isso pode nos aproximar cada vez mais da melhoria tão almejada. Conte com as nossas preces também. Você que está aí e fez essa pergunta, muito obrigada por trazer sua dúvida. Conte com as preces da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo e desta programação 24 horas no ar. A próxima pergunta, irmão Eduardo, vem de Volta Redonda, Rio de Janeiro. A Mara é quem faz essa pergunta. Meu ex-companheiro fez algo que eu não consigo perdoar. Na verdade, tenho muito ódio dele.
Eu não queria sentir isso, mas parece que mesmo pensando bastante sobre perdão e fazendo prece, esse sentimento é mais forte que eu. Como posso fazer isso acabar? Queria virar o ano quebrando esse ciclo. Muito obrigado, irmã Mara, pela sua pergunta. De fato, não é uma situação simples. Na verdade, o perdão, seja qual for a circunstância, ele exige um tempo. Tempo de amadurecimento da nossa perspectiva em relação àquela situação. Tempo para que a gente possa se acostumar melhor com ainda os muitos efeitos que nos causaram aquela dor, aquele acontecimento. Mas é importante que a gente diga que o perdão não está ligado com o concordar com o erro que aquela pessoa cometeu conosco, ou mesmo esquecer o que foi feito, porque não necessariamente o esquecimento faz com que a gente possa perdoar alguém. Mas o perdão está em compreender que esse ódio que a senhora mesmo relatou, essa mágoa que a gente acaba carregando ou o rancor que passa a fazer parte daquela relação, que ele possa ficar pelo caminho. Porque no fim das contas, esses três elementos, o ódio, o rancor, a mágoa, estão sendo carregadas por você, que foi vitimada de alguma forma e que precisa se livrar deste peso de uma consequência ainda maior de uma situação da qual você já foi vítima, portanto prejudicada. Se a gente estende os efeitos disso com aquilo que a gente alimenta, não apenas na lembrança do fato, mas aí a gente acaba alimentando, fazendo ligações. Então quando isso aconteceu, foi por causa daquilo outro. É porque fulano, cicrano também estavam ligados a essa circunstância. Quanto mais a gente vai dando asas, até a própria imaginação, pior vai ficando essa circunstância criada de dor, de feridas abertas e que precisam ser cicatrizadas. E para isso é preciso, antes de tudo, saber lidar com essa circunstância, com esse sentimento de mágoa, de ódio que a senhora relatou. É preciso, e por isso o Cristo de Deus veio à Terra, se desafiar. Quando nós temos uma ferida ali, eu lembro muito bem, quando criança você ralava o joelho, vinha aquele remédio que se aplicava diretamente e ardia, que era uma beleza. Muitas vezes o tratamento para uma ferida ou para uma doença não é nada agradável. Aliás, acaba sendo extremamente doloroso. Mas é preciso para que aquela doença, para que aquela ferida, para que aquela circunstância possa ser vencida. Por isso, o processo do perdão, ele vai nos aliviar sim, mas vai ser para isso necessário que a gente se enfrente, que a gente lide com essa circunstância e mesmo sendo a vítima, sendo uma pessoa que foi magoada nessa circunstância, que a gente possa enfrentar até mesmo o nosso próprio pensamento perante aquela circunstância e assim seguir em frente, deixar para trás aquela situação, aquele momento de ódio que acaba nos aprisionando. E se deixar, vidas serão levadas para que essa dor, essa mágoa seja assim curada. Não vamos deixar que isso aconteça. O irmão Paiva, em seu livro Jesus, a Dor e a Origem de Sua Autoridade, o Poder do Cristo em Nós, na página 137, onde ele vem discorrendo sobre o subtítulo Expressão Verídica do Amor, e em dado momento ele escreve o seguinte: é aquilo que digo sempre. O perdão liberta a quem perdoa. O ódio é peso ao coração, afundamento da alma na dor sem necessidade para o ser humano, para os povos, o que significa dizer um grande prejuízo político. Deus, o político dos universos, não nos criou para que soframos. O infortúnio, inventamo-lo nós quando nos afastamos da sua lei de amor e de justiça, não de desforra. E aí vem o remédio amargo modo de dizer, para essa dor. O Cristo de Deus nos mandou amar até aos inimigos. E essa é uma tarefa muito difícil, mas foi ordem, foi desafio, é missão. Então, que você, minha irmã Mara, possa se colocar também esse objetivo.
Não que você tenha que voltar a ter os mesmos relacionamentos de antes, porque muitas vezes aquela confiança quebrada não poderá ser reatada, até porque a pessoa que nos fez sofrer não mudou as suas atitudes. Então, será que vale a pena voltar a ter um relacionamento daquela forma para que a gente volte a sofrer os mesmos desafios? Mas a questão é que nós saibamos nos livrar dessa dor, desse ódio e assim seguir com a nossa vida, respeitando aquele ser que vai precisar melhorar e se desafiar a ser uma pessoa mais aprimorada nos sentimentos, nas atitudes com o outro, porque, é claro, todos nós estamos aqui para crescer, nós erramos também e cada um, a seu modo, precisa encontrar o seu próprio caminho de redenção. Mas o Cristo de Deus nos coloca esse desafio do seu Santo Evangelho, segundo Mateus, capítulo 5, versículo 25. Reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele. E vou dizer uma coisa, quanto mais o tempo passa, mais difícil fica o perdão, porque algumas situações ficam tão enraizadas que a gente não consegue mais ter clareza para entender de fato o que aconteceu. Fica apenas o sentimento. Às vezes a lembrança da circunstância até passou, mas aí é que está, o sentimento é mais difícil de ser transformado. Então que a gente possa, de agora, depressa, não é à toa que o Cristo coloca essa situação, nos reconciliar para que a gente possa seguir a nossa vida e a pessoa também seguir bem a sua existência com ali caminhos livres desse tipo de infortúnio. E a justiça divina vai fazer com que os pingos nos is sejam colocados. Então, não pensamos que o perdão gera, assim, de qualquer forma, uma impunidade. Não. Cada um tem que pagar, mas não somos nós os cobradores da dívida. Isso se dá a partir da lei divina. Está aí, então, gente. O quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde hoje, com a condução do irmão Eduardo Isaías, trazendo estes importantes esclarecimentos para o fortalecimento espiritual das nossas vidas. Você tem dúvidas também aqui que você possa trazer? Traga, porque a religião do terceiro milênio irá responder também às suas dúvidas. Você pode mandar a sua mensagem para a gente no 998318195, 998318195 e o DDD é o 11, tá certo? Pode mandar a sua dúvida também. Hoje a religião do terceiro milênio respondeu sobre como aumentar a força do Espírito para um 2022 de muito mais fortalecimento espiritual em nossas vidas. Traga suas dúvidas também, 998318195. E agora vamos encerrando então o quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde, e na sequência cada emissora da Boa Vontade fará então a corrente ecumênica de preces da religião divina. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde. Tudo o que você gostaria de saber sobre as principais questões humanas e espirituais. Aqui, na Super Rede Boa Vontade de Rádio.